Quando falamos em assassinos em série ou pessoas mentalmente perturbadas, pensamos logo em adultos ou até mesmo em idosos, mas dificilmente nós pensamos em crianças. Ao olhar Robert Thompson e John Venables pela primeira vez, você dificilmente acreditaria estar olhando para dois assassinos. Mas não se deixe enganar pelas aparências. Em 1993, esses dois garotos britânicos, na faixa dos 10 anos, chocaram o Reino Unido com um crime bárbaro. Se interessou pelo vídeo? Então roda a vinheta. Em 12 de fevereiro de 1993, Thompson e Venables sequestraram um garoto de 2 anos de idade, chamado James Bugger, em um shopping em Button, na Inglaterra. Após o sequestro, o garotinho foi levado a uma área conhecida como Walton, em Liverpool, onde foi torturado e espancado até a morte. Seu corpo foi abandonado em um trilho de trem para que sua morte fosse confundida com um acidente. Quando as autoridades foram informadas sobre o desaparecimento, logo pensaram estar lidando com um criminoso adulto. Mas as imagens do circuito interno de câmeras do shopping revelaram a verdade chocante. Ele havia sido sequestrado por 2 crianças. Poucos dias depois, o corpo de Bugger foi encontrado pelos policiais na ferrovia, onde foi abandonado. Ele havia sido partido por um trem. A partir daí, a polícia começou a destrinchar o crime assustador e totalmente fora dos padrões. Uma ligação anônima revelou à polícia que Thompson e Venables estariam por trás do assassinato, dizendo que os dois teriam faltado às aulas da escola após o desaparecimento de Bugger. Ambos foram capturados pela polícia, e não demorou muito para que um acusasse o outro. Mesmo 3 décadas depois, a população britânica continua horrorizada com a natureza do crime. Falando um pouco sobre a vida de Robert Thompson e John Venables, eles tiveram uma infância bem difícil. Thompson era o 5º de 7 irmãos, nascido em 23 de agosto de 1982 em Liverpool, na Inglaterra. Seu pai abandonou a família desde o início, fazendo com que sua mãe entrasse em depressão e se tornasse alcoólatra. Em determinado momento, a mãe de Thompson chegou inclusive a tentar suicídio. Venables também nasceu em Liverpool em 13 de agosto de 1982. Seus pais eram separados e, ainda que sua figura paterna estivesse presente, sua mãe tinha um comportamento bastante agressivo com o garoto. Além de tudo, ela também foi descrita pela imprensa britânica uma mulher que era vista frequentemente com diversos homens. Thompson e Venables eram bons amigos, e ainda que fossem um pouco rebeldes, eles não tinham muitos problemas com a lei, exceto por furtos. Mas no fatídico dia, eles decidiram levar seus crimes a um nível muito maior. E o mais assustador é que James Bugger não foi a primeira criança que eles tiveram como alvo naquele dia. Primeiro, eles tentaram afastar da mãe uma garota de 3 anos e seu irmão, de 2 anos de idade. Mesmo não tendo conseguido, eles não desistiram. Eles viram Bugger em um açougue e o agarraram. Embora a mãe do menino estivesse segurando a sua mão, ela tinha soltado brevemente para pagar as compras. Segundos depois, ela olhou para baixo e percebeu horrorizada que seu filho havia desaparecido. Eu não deveria ter largado a mão dele. Esse foi o maior erro da minha vida. Eu não deveria ter largado, disse Denise Ferros em uma entrevista após o incidente. As câmeras de segurança flagraram as crianças deixando o shopping às 3h42. Naquele momento, a mãe do garoto já havia alertado os seguranças do shopping, que anunciaram o desaparecimento para o público do local. Porém, às 4h12, sem nenhum sinal do garoto, o desaparecimento foi reportado à polícia. Sua mãe e seu pai mal se aguentavam de tanto desespero. Neste meio tempo, Robert e John levaram o garoto para longe do shopping em direção a outra cidade. Ainda que as pessoas que viam os garotos na rua pensassem que se tratavam de um grupo de irmãos, algumas testemunhas estranharam o comportamento agressivo dos garotos contra Bugger. Uma série de pessoas testemunharam mais tarde dizendo que viram Bugger ser agredido pelos garotos em público.
Em determinado momento, as crianças inclusive foram paradas por adultos na rua, mas ninguém imaginava o crime bárbaro que estava prestes a acontecer. Thompson e Venables chegaram perto de uma ferrovia em Walton. Lá, eles jogaram tinta azul nos olhos de Booger e depois o espancaram com tijolos e pedras, desferindo também socos e chutes por todo o corpo do garoto. Por fim, bateram na cabeça de Booger com uma barra de ferro de 10 kg, chegando a causar 10 fraturas em seu crânio, e no momento da sua morte foram encontrados 42 ferimentos por todo o seu corpo. Após o crime bárbaro, Robert e John levaram o corpo do menino até uma ferrovia com o intuito de que parecesse uma morte acidental. E como era esperado, um trem surgiu partindo o corpo da vítima no meio, mas ainda assim era óbvio para as autoridades que a morte de Booger não havia sido acidental. Seu corpo foi encontrado por um grupo de adolescentes que brincavam no local alguns dias mais tarde. E falando sobre as investigações, ainda que o sequestro de James Booger tenha sido capturado pelas câmeras, a polícia possuía poucas pistas sobre os suspeitos. Além disso, eles pensaram que os sequestradores teriam 13 ou 14 anos, o que dificultou as investigações. Mas enquanto examinavam a lista de crianças que haviam faltado às escolas naquele dia, eles logo receberam um telefonema anônimo, culpando Venables e Thompson pelo crime. E além de Venables realmente ter faltado à escola, ele ainda carregava uma tinta azul na sua jaqueta, a mesma utilizada para cegar Booger durante a tortura. Não demorou para que os policiais chegassem na casa dos dois garotos. Eles não apenas encontraram a tinta na jaqueta de Venables, mas também vestígios de sangue em seus sapatos. Robert e John foram presos em 1993, pouco menos de uma semana após o assassinato. Robert até tentou negar o crime, mas não demorou para que John confessasse. Eu o matei. E a mãe dele? Você vai dizer a ela que eu sinto muito? Perguntou o garoto logo após confessar o crime, segundo a polícia. No que me diz respeito, naquele dia eu encarei o mal nos olhos. Eles eram uma combinação perfeita, uma aberração da natureza. Eles saíram naquele dia para matar. Eu realmente acredito nisso. E se eles não tivessem sido pegos, temo que teriam atacado novamente, disse o detetive Phil Roberts, depois de interrogar os garotos. A linha de investigação passou a tratar Thompson como líder do crime, principalmente por conta do seu comportamento frio e imperturbável, enquanto Venables se mostrou mais emotivo. Psiquiatras posteriormente confirmaram que Thompson e Venables sabiam a diferença entre o certo e o errado, e negou que os garotos fossem sociopatas. No entanto, nenhum especialista foi capaz de explicar os motivos do crime. Até hoje, a motivação ainda é desconhecida. Em 24 de novembro de 1993, Robert e John foram culpados pelo assassinato e sequestro de James Booger, tornando-os os mais jovens assassinos condenados na história moderna do Reino Unido. Eles foram enviados para a reclusão até que suas penas fossem revistas ao completarem 18 anos de idade. Onde estão os assassinos hoje? Talvez você esteja se perguntando. Bom, de 1993 a 2001, Venables cumpriu reclusão em uma unidade de segurança de Merseyside, no noroeste da Inglaterra. Lá dentro, contava para seus colegas de cela que era um ladrão de carros. Já Thompson foi mantido em uma unidade próxima a Manchester, onde cultivou o interesse pela arte e pelo teatro. Quando fizeram 18 anos de idade, em 2001, por causa do acontecimento, eles receberam identidades novas, mas tomaram caminhos bem diferentes nas suas vidas. Ainda que Robert tenha sido visto como líder do crime, ele nunca chegou a ser acusado de outros crimes após ter sido liberado. Não se sabe muito sobre o seu passado, mas rumores dizem que ele mantém um relacionamento estável com um homem que está ciente do seu passado. Já John voltou para a prisão por várias outras acusações, normalmente envolvendo abusos direcionados a menores de idade. Venables foi preso pela primeira vez em 2010, mas foi liberado em 2013. Foi preso novamente em 2017,
por manter imagens de menores de idade e foi sentenciado a 40 meses depois de admitir o crime. Ele teve sua liberdade condicional negada em setembro de 2020 e disse que só poderia solicitá-la novamente após 2 anos. Algumas fontes dizem que ele não quer sair da prisão, principalmente pelo seu medo de voltar a cometer os crimes. Ralph Booger, pai de James, acredita que se Venables fosse liberado, ele voltaria a matar. Eu acredito que a única forma de impedi-lo de matar outro bebê como James é mantendo ele preso pelo resto da vida. Como alguém poderia dizer que este monstro está apto a viver entre nós outra vez? Disse Ralph, em resposta à decisão sobre o pedido de Venables para a liberdade provisória. Bom, essa foi a nossa história de hoje. E se você curtiu o vídeo e ficou até aqui, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos.